Deus abençoe vocês. Amém? Ano novo. Tudo tão bonitinho. Um está mais gordo que o outro, né? Comeram muito pernil. Que bom, né? Glória a Deus pela comida, pelos alimentos. Deus é bom, né? A gente está feliz porque vai começar um ano. E todo começo do ano, todo mundo sempre está planejando, não é? Todo começo do ano, todo mundo começa a planejar. Começa a sonhar. Em Venezuela, eu sou da Venezuela, meus irmãos. Se vocês têm alguma palavra que vocês não entendem, você pega no Google, tá bom? Ou levanta a mão e fala o que é isso, eu vou explicar. Mas na Venezuela, quando é final de ano, o último dia, o dia 31, muitas pessoas pegam uma mala. Não sei se no Brasil se faz, mas todo mundo pega uma mala, virou o ano, todo mundo, feliz ano novo, e pegam uma mala e começam a correr com a mala, porque isso tem um significado de que essa pessoa vai viajar muito. Sabia? Uma dica. Então, se você vai mais longe, é porque você vai viajar muito, muito longe, né? Então, eu curti muito a minha família fazendo isso. Mas assim, começa o ano e todo mundo está pensando: o que eu vou fazer no ano? Para onde eu vou viajar esse ano? Vou me casar. Quem vai casar esse ano? Ninguém? Aleluia, glória a Deus. Vou casar. Vou ter um filho. Eu vou ter um filho novo nesse ano, amém? Estejam orando por mim. Mas sempre começa o ano, a gente está planejando. E às vezes eu penso, quando começa todo o ano, o que Deus quer fazer esse ano? Porque a gente sabe muito bem o que a gente quer. A gente conhece muito bem as nossas necessidades, para onde a gente quer ir, quem quer se formar, quem quer estudar. A gente sabe muito bem isso. Mas a pergunta do ano é: o que Deus quer de você para este ano? E hoje eu vou falar, e o título da minha mensagem hoje é: Eu tenho um chamado. E fala para você mesmo: eu tenho um chamado. Mas com fé, irmão, tá bom? Pode falar com fé? Eu tenho um chamado. Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma vocação. Deus te criou para você fazer alguma coisa. Você não está na terra por acaso. Fale para seu irmão: você não está na terra por acaso. Falei. Você não está na terra de graça. Você tem que fazer alguma coisa. Amém? Alguma coisa temos que fazer. E mais, quando nós temos sido chamados desse mundo de escuridão, de trevas, de práticas que não agradam ao Senhor, certo? A gente foi chamado, resgatado por Ele, agora somos limpos e estamos no seu reino eterno, e Ele vem, amém? E Ele vem, e Ele quer encontrar a sua igreja, a sua noiva, mas não dormindo, senão ocupado nas coisas. Mas que coisas? Aquelas que Deus te deu para fazer. Por quê? Por que é importante a gente entender? Eu convido vocês a lerem, vamos estar lendo todo mundo, né? Em Gênesis, capítulo 12, desde o verso 1.
Você tem sua Bíblia aí? Seu celular, tablet, notebook? E diz assim no verso 1, vamos colocar de pé? E diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas a família da terra. Fecha tus olhos, amém? Pai eterno, Senhor, nesta manhã, Deus, eu te louvo, Pai. Te louvo, Pai, por esta família, Senhor, que hoje nos encontramos na tua casa, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, e para exaltar teu nome. Peço, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito, Senhor, venha queimar no nosso coração, Senhor, e a levantar, Senhor, nossos braços, Senhor, a fortalecer, Senhor, aquele que está fraco, Senhor, e a nos renovar, Senhor, do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, ser cheios e possamos andar de acordo aos teus propósitos e de acordo ao teu chamado. Em nome de Jesus eu te peço, amém, 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 aleluia. Pode se sentar. Já você se perguntou qual é o seu chamado? Alguma vez você se perguntou qual é o seu propósito? Eu já. Vixe, muitas vezes, estando jovem, eu me lembro que eu fui rebelde, sabe? Eu fui rebelde mesmo. E era roqueiro. Eu chegava com uma cresta assim na igreja, e a pastora, toda vez que eu chegava, ele falava: o Aníbal, meu filho, e passava mal assim. Eu falei: nossa. Eu ia para o banheiro e fazia de novo, sabe? Mas teve um tempo que eu fiquei bravo com Deus. Fiquei bravo com Deus porque eu queria entender meu propósito, eu queria entender meu chamado. E eu me afastei, fui para o mundo e me rebelei contra Deus. Depois fui para um encontro com Deus, um camping, e aí Deus falou coisas maravilhosas para mim e de mim que eu nem sabia que eu fazia isso bem. Eu nem sabia. E dali eu comecei a buscar o Senhor, me relacionar, como estava falando o pastor Fabiano, mas já consciente de que Deus tinha dado um propósito para mim. E feliz, porque eu já entendi que lugar do corpo eu sou. Amém? E o importante da gente saber o chamado de Deus é porque você não vai estar fazendo coisas que Deus não te mandou fazer. Você vai focar naquilo que Deus te deu. Você vai se conhecer também. E pensa comigo, se um desses homens da palavra de Deus, por exemplo, João Batista, tivesse falado: peraí, eu fui chamado para preparar o caminho do Senhor, eu sei o que tenho que fazer, mas eu vou trabalhar, depois eu faço. Já pensou o que ia acontecer? Ia ser ruim, né, para João? Mas mesmo assim eu creio que Deus levantaria outra pessoa. Mas a questão que eu sempre falo, não é que Deus sempre levanta o outro, é que Deus te deu um propósito. É para você viver nesta terra com esse propósito. O Moisés, o Samuel, que estava dormindo, e Deus começou a chamar ele. Imagina o Samuel falar: eu vou tomar um chá de camomila, porque estou ouvindo coisas aqui, vou dormir melhor.
tivesse o Senhor perdido a oportunidade de ungir ao rei Davi e ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então, o seu chamado, o seu propósito é importante para Deus. Você é importante para Deus nesta terra. E nesse ano, mano, que está começando, oremos ao Senhor e perguntemos a Deus: Pai, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito nesta terra? O que o Senhor quer que eu faça neste ano? Já não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua vontade. E Abraão, a gente lê que o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Só no verso 1, quando Deus fala para Abraão, e Deus diz, eu vejo o seguinte: quando mãe ou pai te fala, filho, vai fazer alguma coisa, ou vai comprar alguma coisa, ele está falando para você, mas também está dando uma ordem. E no contexto do verso 1, desde o verso 4, a gente vê que Abraão obedeceu o que Deus tinha lhe ordenado. Então, Abraão se entendeu que quem estava falando com ele era uma pessoa, era alguém que tinha uma autoridade maior que ele. E a gente precisa entender que o que nos chama sempre tem uma autoridade maior que nós. Já pensou, algum foi do exército? Ninguém? Bom, eu participei. E você sabe que se tem um coronel que é superior a você, e ele fala para você ficar 24 horas no sol, você o que tem que fazer? Tem que ficar 24 horas no sol, certo? Se ele falar tem que ficar o dia todo de joelho, a pessoa tem que ficar o dia todo de joelho. Por quê? Porque é uma autoridade maior que está dando uma ordem, e não somente está falando. E quando eu vejo este verso de Abraão, Deus falando para Abraão, eu vejo que Deus não somente está falando, senão Ele está ordenando, mas também eu vejo que o Abraão entende quem está falando com ele. E o problema, às vezes, de nós não entender o nosso chamado, é que a gente não conhece a Deus, é que a gente não conhece quem está nos chamando, que é o Senhor Todo-Poderoso, que é o Rei de Reis, aquele que vai suprir as tuas necessidades, aquele que nunca vai te deixar só. Esse te faz o chamado. Amém? A igreja está em silêncio. Ou estou falando espanhol, ninguém está entendendo? Ou todo mundo está entendendo? E tudo chamado, quando eu vejo a vida de Jeremias, desses profetas, desses grandes homens, sobretudo Jeremias, né? Que Deus fala que desde o ventre, antes do ventre da tua mãe, eu já te formei. Eu creio, irmão, que na eternidade Deus te formou e Deus te deu um plano para fazer nesta terra. E nós precisamos, irmãos, procurar a direção do Senhor. Nós precisamos nos apaixonar para buscar a direção do Senhor, para saber o que Ele me deu para eu servir nesta terra. E quando a gente entende
que Ele me chamou, a gente precisa entender que Ele é superior, que Ele derramou um tesouro neste odre, que é frágil, mas o tesouro é dele, o Espírito é dele, o dom é dele, a graça é dele, e Ele que te criou, te chamou, e Ele vai te justificar para você fazer a obra dele. E Abraão entendeu tudo isso, só que chamado, meu irmão, você precisa sair da zona de conforto. Aos que Deus chama, Ele sempre fala, tem que deixar alguma coisa, tem que deixar de viver desse jeito, vai ter que, às vezes, separar de pessoas. Eu estou 5 anos separado da minha família já. Então, a gente precisa entender que mesmo nos separando, Deus cuida e Deus supre todas as tuas necessidades. E quando falo toda, também a familiar. Às vezes a gente pensa que é difícil me separar do meu mãe, do meu pai. É difícil sim mesmo, é muito difícil. Mas Deus te dá família, ó. Olha aqui, Deus te dá paz, Deus te dá mãe. Em qualquer lugar que você vai, Deus sempre vai ter um pai para cuidar de você, e uma mãe para cuidar de você. Então o chamado é completo, o chamado vem com tudo. Este Abraão era um homem comum. Quem iniciou a viagem para Canaã tinha sido o pai dele. Ele morreu, mas mesmo morrendo o pai, Deus levantou Abraão e falou: você vai chegar na terra que eu vou te entregar, e você vai governar essa terra, e você será bênção. Deus quer pessoas simples como você. Deus quer essa pessoa que está toda quebrada, que a gente fala, não tem jeito. Como falavam para mim falavam, esse aí não tem jeito. Deus tem chamado você, e Deus não se importa pela idade, sabe? Pode ser muito novo, ou pode ser de idade muito avançada, mas Deus, se você fala para o Senhor hoje, no primeiro domingo do ano, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou, eu vou cumprir meu propósito. Meus irmãos, Deus vai fazer a sua obra em você. Deus vai fazer a obra em você, amém? Amém. E o interessante do chamado é que não só a pessoa que está andando, que aceita o chamado, é abençoada. Não é só isso. Toda pessoa que é chamada e vive conforme os propósitos do Senhor, se torna uma bênção. Quem aqui quer ser uma bênção? Parece que não todos, né? Quem aqui quer ser uma bênção? Viva o chamado do Senhor. Viva os propósitos do Senhor. Tem um amigo que, Omar, sempre fala que os frutos, quando você vê uma árvore, a árvore não come dos frutos. Quem come dos frutos são os outros. E quando nós nos alinhamos aos planos de Deus, que vai ser abençoado você, claro, mas outros também vão ser abençoados. E o chamado que Deus te deu, dom de cura que Deus te deu,
dom de pregar, de restaurar, de evangelizar. Deus te deu para você não esconder. O talento, o dom, não é para você fazer assim, ó, guardar. Não, irmão. É para você usar. Porque Deus te entregou isso para você abençoar a terra. Deus te deu um propósito para você ser bênção na vida das pessoas. Eu vejo assim, tantas enfermidades, e eu falo para o Senhor: Senhor, cadê o pessoal que tem dom de cura? Senhor, onde está esse pessoal que Deus deu o poder e dom de cura para estar orando pelas pessoas que estão doentes e enfermas? Estão aqui, ó. Senhor, onde estão esses profetas que já Deus estava falando do Covid faz tempo e eles ficaram calados? Onde estão esses pastores conforme o coração de Deus? Com todos esses escândalos que hoje tem no mundo, cadê esses pastores que estão aqui, ó? Cadê essa geração eleita? Mas sabe, irmão, não acontece tudo isso no corpo de Cristo porque nós não aceitamos quem nos chamou é maior. Nós não entendemos quem está nos chamando é maior. Nós temos um problema de autossuficiência tremendo. Nós pensamos que a gente consegue fazer tudo, não é? Ou só as mulheres? Mas a gente crê que a gente pode fazer tudo. A gente se perde em entender que o nosso Deus, que é maior, que é Rei, que nos criou, tem poder para curar, tem poder para restaurar, tem poder para transformar vidas. E a gente fica sentado, esperando que Deus levante outro. Mano, não fique sentado. Não espere que Deus levante outro profeta, outro pastor, outro líder. Não espere isso. Viva o propósito de Deus nesta terra. É lindo. É lindo, irmão. E não só porque a gente está aqui pregando, eu estou pregando, eu sou da Venezuela e estou 5 anos no Brasil. A gente não passa por diversas dificuldades, a gente passa por situações difíceis. Mas sabe o maravilhoso de sentir que mesmo estando nas dificuldades, você está no caminho certo? E não só porque a gente é salvo, sabe? Não só pelo fato que Deus a gente vai perder a nossa salvação, não é isso. Sino saber que eu estou me tornando uma bênção para a terra, para as famílias. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor, aí. Acho que vocês estão em silêncio aí. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, depois de muitos anos, né, pastor, foi escrito isto. Hebreus, né? Passou muito tempo e escreveram isto de Abraão. Vamos ler? Pela fé. Para aí. Vamos ler de novo, forte. Só essa frase. Pela fé,
Quando chamado, obedeceu. Amém. Parou aí. Pela fé. Porque não tem chamado se não for por fé. Ele obedeceu. Ele saiu da terra. Ele era de avançada idade já. Mas ele obedeceu. E pela fé se tornou um homem abençoado, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. A fé, meu irmão, a gente precisa entender que Deus nos chamou, que aquele que nos chamou é maior, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, que Ele vai te abençoar, que você vai se tornar uma bênção quando você vive seu propósito, quando você vive seu chamado, você se tornará uma bênção. Serão outras pessoas que vão comer do fruto do seu trabalho. Mas a gente precisa ter fé. Ter fé, porque ninguém vai para um lugar se não sabe. Quem daqui já pegou uma mala de roupa, parou em frente de casa e começou a andar sozinho, sem saber para onde ir? Tem alguém aqui meio doido assim que faz essas coisas? Não tem, né? Mas eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que Deus falou isso. Pega um pouco de roupa e sai. E pela fé, Abraão, sem saber para onde ele estava indo, correu. Irmãos, a obediência é a chave para nosso chamado. Ser obediente é a chave. Às vezes a gente está esperando que Deus venha falar como Samuel, ou como Moisés, com uma sarça Deus apareceu. A gente está esperando um chamado assim, uma voz assim: sou Deus e eu te escolhi. A gente está esperando coisas assim, e Deus somente está esperando que você faça o que o Espírito está colocando no teu coração fazer. A obediência, o chamado, não começa fazendo coisas mirabolosas assim, Começa você aprendendo. Quando você está lavando louça e o Espírito Santo fala, ora pelo pastor Adriano, começa aí o chamado. A obediência começa quando você, nas coisas simples que o Espírito está falando no dia a dia, você deixa de fazer outras coisas e vai fazer aquilo. Isso vai gerando em você caráter. Isso vai gerando em você relacionamento com o Pai. Aí você vai entendendo a voz do Espírito. Você vai entendendo quando é Deus, quando não é Deus. E tudo isso vai te criando, vai te formando. Depois você se encontra num ponto de: nossa, Deus me chamou para fazer isto. Deus me chamou para orar pelos que estão enfermos. Deus tem dado um dom para mim. Porque nós, meus irmãos, não só é pastorear, não só é liderar, não só é ser evangelista, profeta. Tem dom de serviço. Tem Deus tem escolhido músico a dedo assim, para servir na obra do Senhor.
até a carreira que você se formou, Deus pode usar para abençoar vidas e transformar vidas. Só a gente precisa entender o que na eternidade Deus planejou para mim. E estamos em Brasil. Brasil é uma bênção, sabe? Brasil vocês são maravilhosos. São uma bênção de Deus. Tem países que certas situações estão levantando os cristãos, porque as tribulações levantam os verdadeiros cristãos. Tem pessoas no meu país que nunca oraram a Deus, nunca oraram por um enfermo, nunca. E Deus está usando eles tremendo, curando pessoas. Por quê? Porque no país não tem medicamento, a situação está ruim, os médicos, todo mundo foram embora, estão fazendo Uber aqui no Brasil. É verdade. Tem médicos que estão fazendo Uber aqui no Brasil. Deixaram sua carreira, deixaram tudo. E Deus que faz? As pessoas vão morrer? Não. Aquele que se levanta e acredita no chamado de Deus está orando pelas pessoas. A pessoa está sendo curada, tem dom de cura, tem pessoas sendo transformadas, tem pessoas sendo restauradas. E nós estamos aqui no Brasil, temos tudo. Você, o brasileiro, tem tudo, irmão. Para de se queixar no mercado, você tem tudo. Você tem tudo, tudo, tudo. E tendo tudo, tem muitas pessoas sentadas na cadeira, não querendo viver o propósito. E isso é muito triste. Não para mim, para Deus. Porque Ele te deu um propósito. Viva. Pare de viver, já viveu até 2024 a sua vontade. Agora 2025 fala para o Senhor: eu quero viver a tua vontade. Quando você aceita o chamado do Senhor, o seu propósito, a gente depois lê, vocês podem ler em casa, esse verso de capítulo 11, verso 8 ao 12 de Hebreu, e a gente lê que Deus deu um filho para Sara, e ela era estéril. Deus deu a terra que prometeu para Abraão, e ele não sabia para onde ele ia. Então, no caminhar, você receberá milagres, a sua família receberá milagres. Deus transformará o seu caminho, e por onde você andar, o Espírito de Deus estará sobre você, e o Espírito do Senhor te fortalecerá, assim como falou Jesus, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas de salvação, trazer liberdade aos cativos, trazer restauração que estão enfermos. E esse Espírito está em você. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus te fortalece. É o Espírito de Deus que coloca o anseio de você vir para a casa de Deus. Esse Espírito repousa sobre você, mas não somente quer repousar sobre você, o Espírito quer te usar nesta terra para abençoar, para restaurar e para transformar.
para pregar o Evangelho a todas as nações. Deus quer te usar para pregar o Evangelho no teu trabalho. Deus quer te usar para você falar dele através do dom, do talento, da música. Deus quer te usar. O Espírito de Deus quer fazer coisas maravilhosas. O Espírito de Deus está sobre você. Quando eu saí para o Brasil, eu não queria vir para o Brasil, sabia? Eu tinha medo de falar em português. Eu falava assim: eu não vou falar português, não vou conseguir. E ainda estou aprendendo. Vocês falam muito rápido. E Deus me trouxe para o Brasil. Mano, meus irmãos, eu tinha muito medo de vir para o Brasil. Estava casado também, já tinha responsabilidade. É mais fácil andar um, né? Mas junto a gente vai mais, né? Aprendi essa hoje. E é verdade. Quando cheguei ao Brasil, que eu estava cortando o cabelo, tinha 3 dias de chegar do Brasil. Chegou um brasileiro e começou a falar: coloca 1, 2. 1, 2. Primeiro 1, depois 2, né? Foi isso que falou. Eu botei no 1. O cara falou: não, mano, o que você está fazendo? Você falou, coloca 1, 2? Não, depois eu entendi que no sotaque, na correria de você falarem, ele somente queria 2. Nossa, mano. E aí, e agora? Cortei o cabelo errado. Tive que dar um jeito de fazer um degradê barato para o cara. E aí? Eu falei: nossa, tenho que aprender a falar português rápido mesmo. Mas sabe, irmão, eu estava certo que Deus tinha me trazido para o Brasil. E o amor pelo chamado tira o temor. E eu entendo Abraão. A gente, quando vive o chamado, a gente vê que quando a gente tem temor, o amor pelo chamado tira o temor. A paixão pelo chamado tira o medo, né, pastor? O amor pelo saber o que você está fazendo está certo, tira qualquer dúvida, qualquer temor. Eu creio que nesta manhã o Espírito de Deus está tirando o temor e está levantando a homens apaixonados pelo chamado. Seja uma bênção. Deus tem um tempo e uma terra para você trabalhar. Deus tem um lugar para você no corpo de Cristo. Para de tentar fazer orelha quando você é nariz. Para de tentar ser olho quando você é uma boca. Entender o chamado, entender o propósito, vai te dar uma identidade. Faça a bondade do Senhor.